Classificação dos grupos de doenças de plantas segundo McNeil. Agora iremos falar mais especificamente dos grupos 5 e 6 de classificação de doenças segundo McNeil. No grupo 5, também chamado grupo das manchas foliares, para efeitos didáticos, vamos subdividi-lo em 4 categorias: ferrugens, míldio, oídio e manchas foliares propriamente dito. É importante salientar que toda doença classificada no grupo 5 de McNeil, ela tem a fotossíntese como processo vital interferido pelo patógeno. Assim, as folhas que são responsáveis pelo processo são interferidas por manchas causadas por patógenos, requeima. Esse tipo de doença vai ocorrer em praticamente todas as regiões onde se pratica agricultura. Os danos provocados são resultantes da redução da capacidade fotossintética da planta, o que vai resultar no menor desenvolvimento vegetativo, vai reduzir a produção e a qualidade de seus produtos. Vamos começar então pelas ferrugens. As ferrugens são assim denominadas em razão de suas lesões amareladas de aspecto ferruginoso. Essas lesões, também referidas como pústulas, são, na maior parte, constituídas pelas estruturas reprodutivas do fungo que emergem do tecido vegetal atacado através do rompimento da epiderme do hospedeiro. Os patógenos responsáveis pelas ferrugens são patógenos biotróficos, altamente específicos, ou seja, especificidade patógeno-hospedeira alta, e os esporos que formam a pústula podem ser denominados de urediniósporos ou uredósporos. No caso das ferrugens, a esporulação é predominantemente na face inferior, e o vento tem um papel fundamental na dispersão dos seus esporos a longas distâncias. Existem vários gêneros de fungos pertencentes a esse grupo: Fucsinia, Phacopsora, Emileia, Uromyces, Melampsora. Cada gênero infecta uma espécie de hospedeiro diferente, devido à alta especialização em relação ao hospedeiro. A colonização dos tecidos vegetais, então, é feita pelo crescimento micelial intercelular e da emissão de haustórios intracelulares. Vejam nessas imagens o fungo Emileia vastatrix, causador da ferrugem do cafeeiro. Do lado direito, a gente vê o aspecto ferruginoso das pústulas desse patógeno, e do lado esquerdo, a gente vê que, além de interferir no processo fotossintético, com o passar do desenvolvimento da doença, o cafeeiro e todos os hospedeiros atacados pelas ferrugens, eles perdem drasticamente a sua área foliar. As doenças conhecidas por oídio, elas apresentam um quadro sintomatológico típico, principalmente pela presença de uma eflorescência branca de aspecto pulverulento, que pode recobrir folhas, ramos novos, flores, frutos. Essa eflorescência branca na forma de mancha isolada também pode cobrir totalmente a superfície do órgão atacado. Ela é formada pelas estruturas do patógeno, constituindo-se assim um sinal da doença. Os agentes causais dos oídios são fungos parasitas obrigatórios, ou seja, são patógenos biotróficos que dependem do hospedeiro vivo para seu crescimento e reprodução, e não possuem, portanto, fase saprofítica. Os patógenos deste grupo apresentam uma forma bastante evoluída de parasitismo,
pois exploram seus hospedeiros, podendo conviver com os mesmos durante todo o ciclo de vida sem levá-los à morte. Há uma alta especificidade na relação patógeno-hospedeiro. Apesar de ser pouco comum a morte da planta, como eu falei anteriormente, os efeitos prejudiciais a gente pode ver através da redução no desenvolvimento e na produção do hospedeiro. A esporulação dos fungos ditos oídeos, ela ocorre nas duas faces da folha. Ela é desfavorecida por chuvas que, como a colonização por oídio é feita totalmente fora do tecido foliar, as chuvas muito intensas, elas lavam essas estruturas do patógeno de cima da folha. Então, a gente já imagina que os oídeos eles têm importância principalmente em cultivos protegidos. Do lado direito, a gente vê uma imagem de microscopia óptica, aqui dos esporos de oídio em forma de barril, eles são bem grandes, e aqui eles são formados em cima dessa hifa modificada que chamamos de conidióforo. Só para mostrar, para representar o que eu acabei de falar sobre a colonização fora do tecido hospedeiro, aqui a gente vê as estruturas, os esporos aqui e o conidióforo sendo formado em cima de uma folha. E nessa imagem a gente consegue ver, além dos conídeos e do conidióforo, a gente consegue ver o oídio emitindo intracelularmente um austório, que vai ser aquela hifa modificada capaz de absorver os nutrientes de dentro da célula sem causar o seu rompimento. No esquema está mostrando isso daqui para vocês. Aqui está uma mancha típica no início de crescimento em cima de uma folha. Aqui a gente vê várias delas. E à medida que vai havendo ambiente favorável, essas manchas elas vão crescendo e vão tomando toda a área foliar, podendo recobrir completamente a folha sem causar a morte do seu hospedeiro. As doenças conhecidas por míldio são causadas por fungos não verdadeiros. Eles são patógenos também biotróficos e com alta especificidade, só que a sua esporulação predomina na face inferior da folha. Ao contrário do oídio, as infecções por míldio são importantes em épocas chuvosas, e esses patógenos formam o que chamamos de esporangióforo, essa hifa modificada, que em cima dela e em suas ramificações vai dar origem a um esporângio cheio de esporos flagelados dentro, esporos assexuais, que chamamos de zoósporos. Assim como as ferrugens e oídios, os míldios, eles são bastante específicos aos seus hospedeiros. Como a gente pode ver aí embaixo, existem diferentes gêneros e cada um deles corresponde a um hospedeiro diferente. Aqui o míldio da videira, doença importante. A gente pode ver nas duas imagens do lado esquerdo o sintoma de mancha na folha, uma mancha oleosa e com esporulação mínima ou inexistente, e na parte inferior da folha, como a gente vê na imagem esquerda inferior, a eflorescência branca, a esporulação nítida, evidente e intensa. Na imagem da direita, a gente pode ver um pouquinho mais de dificuldade, que inclusive os frutos aí da videira está mostrando essa eflorescência branca. Assim como os oídios, apesar da sintomatologia típica do míldio ser observado nas folhas, a doença então pode afetar o hospedeiro como um todo. Vai retardar o desenvolvimento dessa planta, vai provocar a queda dessas flores, dessas folhas e frutos e vai causar a morte de ramos novos.
Isso, logicamente, vai estar condicionado à severidade da doença, que é resultado, logicamente, da suscetibilidade do hospedeiro e da ocorrência de condições ambientais favoráveis, principalmente em relação à umidade. É importante notar que, por serem oomicetos, os patógenos desse grupo, eles formam também, na reprodução sexuada, as estruturas chamadas de oósporos, que permitem a sobrevivência do patógeno em condições adversas de ambiente e sem a presença do hospedeiro. No que diz respeito ao controle de ferrugens, oídios e míldios, a principal forma de controle recomendada é o uso de variedades resistentes e a proteção química das plantas. Algumas outras práticas também culturais devem ser obedecidas e devem ser recomendadas, mais especificamente para cada hospedeiro que estamos tratando. Passando agora para as manchas foliares, as manchas elas são causadas por fungos e bactérias de vários gêneros e espécies, são patógenos do tipo parasita facultativo, que durante a fase saprofítica pode sobreviver em restos de cultura ou na matéria orgânica do solo. É por isso que subdividimos as doenças do grupo 5 em ferrugens, míldios e oídios, por serem especificamente causados por patógenos biotróficos, das manchas foliares, que são causadas por patógenos necrotróficos ou hemibiotróficos. A esporulação se dá nas duas faces da folha. Aqui está um exemplo de um fungo causador de uma mancha foliar importante na cultura do tomate. Veja que a gente vê as manchas e em condições favoráveis, como a gente pode ver na imagem da direita superior, a esporulação é intensa nas folhas atacadas por patógenos desse grupo. Aqui, para contrastar com os sintomas de doença fúngica anteriores, eu trago para vocês manchas foliares causadas por bactérias. Veja que nesse caso, essa bactéria, ela forma cancros em cima da folha e não vemos a esporulação, logicamente. No controle das manchas foliares, recomendamos principalmente o uso de variedades resistentes. A obtenção de materiais geneticamente resistentes é bastante viável em função da especificidade existente entre hospedeiro e patógeno. A aplicação de fungicidas, seja protetores ou sistêmicos, constitui uma alternativa de controle, principalmente quando não existem variedades resistentes. Outras medidas, como a rotação de cultura e a eliminação de restos culturais, diminuem também o inóculo do patógeno. Para finalizar, chegamos ao grupo 6 de McNeil, o grupo das viroses, galhas e carvão, ou seja, o grupo das doenças em que o patógeno ele afeta a utilização dos fotoassimilados da planta. Começamos então pelas viroses. As viroses, assim como as galhas e os carvões, são causadas por patógenos biotróficos e que são altamente específicos. São diversos os vírus que podemos encontrar infectando plantas e a maioria deles possuem vetores. No caso das viroses, é importante enfatizar que os sintomas plásticos são muito frequentes. No geral, as plantas atacadas por vírus apresentam baixo desenvolvimento vegetativo, menor rendimento da produção, qualidade baixa dos produtos e têm uma menor longevidade produtiva. A intensidade do dano causado pelo vírus vai depender da resistência ou tolerância do hospedeiro, da agressividade do patógeno e dos fatores ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doença. São patógenos biotróficos também, com alta especificidade ao hospedeiro.
Elas são formadas pela hiperplasia e hipertrofia das células, e a gente encontra galhas nas raízes e também nos colos das plantas. Os patógenos formadores de galha, eles sobrevivem no solo e na matéria orgânica. Podemos citar como exemplo a bactéria do gênero Agrobacterium e um protozoário chamado Plasmodiófora brassicae, bastante importante na cultura das brássicas. Aqui está um exemplo muito didático de uma imagem de galha formada não só nas raízes e no colo, mas a gente vê a formação de galhas também bastante acima dessa região. Uma das características típicas de infecções por galhas no campo, por serem patógenos tipicamente do solo, os sintomas no campo acontecem em reboleira, como a gente pode ver aqui e desse lado aqui. No caso dos carvões, patógenos também biotróficos, altamente evoluídos e específicos a determinados hospedeiros. Os carvões, eles também são resultados da hiperplasia e hipertrofia das células, ou seja, há um desbalanço hormonal causado pelo patógeno que está infectando aquela planta. Eles recebem esse nome devido à massa pulverulenta escura, preta, que é formada pelos teleósporos desses patógenos. Podemos ver aqui um carvão do milho. Veja que o milho teve seus grãos modificados em função do desbalanço hormonal. Se a gente romper um desses grãos, a gente vê que ao invés de armazenar os nutrientes necessários, existe uma massa de esporos escura aqui dentro. E na cana-de-açúcar, a interferência se deu na gema apical da planta e ela passou a formar, então, essa estrutura que chamamos de chicote, é um meristema modificado, e a gente nota que por todo o chicote a gente vê essa massa pulverulenta escura que originou o nome dessa doença, os carvões. De maneira geral, por pertencerem às doenças do grupo 6, viroses, galhas e carvões podem ser controladas principalmente por meio de variedades tolerantes ou resistentes. Podem ser utilizada a pré-imunização, mas vale salientar que a pré-imunização ela é só feita para virose, e sementes e mudas certificadas também são medidas altamente recomendadas de controle para doenças desse grupo.